Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos meditar em mais um personagem desconhecido, como temos feito, nessa série de meditações das últimas semanas. E hoje queria falar de um personagem que talvez algum de vocês se lembre, já tenha visto alguma coisa sobre ele, mas que se chamava Coré. Vou falar dele, mas antes, acho que é preciso fazer uma introdução, uma explicação um pouco na história do povo de Israel para compreender o problema, a situação desse Coré. Deus, a gente sabe, lá no começo do livro do Gênesis já tinha escolhido um homem, Abraão, para ser o pai do seu povo. Ele escolheu, retirou da sua terra o Abraão e falou: você vai ter uma descendência que vai ser o meu povo, que vai ser abençoado para sempre. E assim começa com Abraão a história do povo judeu. O Abraão tem um filho, que é o Isaac, e o Isaac tem um filho que é o Jacó. Teve o Esaú, mas quem continua descendência para o povo judeu, como primogênito, fica sendo Jacó. Tanto assim que se explica que é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O próprio Jesus, no Evangelho, cita assim, eu sou, falando de Deus, fala Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. São os três patriarcas, os grandes personagens, os pais do povo de Israel. Agora, o Jacó, ele teve 12 filhos e surgiram então daí 12 famílias, 12 linhagens, que são as chamadas 12 tribos de Israel. Então eles foram para o Egito, no momento em que passava fome na Palestina, lá em Israel, e depois de muitos anos foram escravizados no Egito, e Deus escolheu então Moisés para ir até o Egito e salvar o povo de Israel. Chega Moisés no Egito, Deus manda através dele aquelas pragas, que hoje, nos dias de hoje que estamos vivendo, o pessoal tem recordado, pela peste, pelos coronavírus, ou peste de gafanhotos, furacão, ciclone bomba, todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, nos faz lembrar um pouco daquelas pestes lá do Egito. Mas depois das pestes, Moisés consegue, liderando o povo, tirar todos os israelitas, atravessam o Mar Vermelho e caminham durante 40 anos no deserto. Então esse é o começo, a história do povo de Israel. Dessas 12 tribos, tinha uma tribo que era precisamente a tribo de Moisés, que ele e o seu irmão Arão pertenciam, que era a tribo dos levitas, filhos de Levi, que era um dos filhos de Jacó. Já tinham passado muitos anos, centenas de anos, desde a existência lá do Jacó, do seu filho Levi, mas os filhos descendentes do Levi eram uma tribo especial, porque a eles foi confiado o cuidado do culto ao Senhor. Então, eles lembram que no deserto eles iam caminhando, mas montavam assim onde eles paravam uma tenda, que era a tenda do encontro, que Deus descia lá, vinha numa nuvem, e falava com Moisés cara a cara. Então começou a surgir todo um ritual que aparece no livro do Levítico, em outros livros, no livro do Êxodo, na Sagrada Escritura, vai explicando como que deveria ser o culto prestado a Deus. E quem cuidava do culto eram só os levitas. Dentro dos levitas havia uma classe que era a classe sacerdotal. Alguns eram os sacerdotes do povo que
ofereciam o cordeiro, lá matavam o animal que queriam oferecer para Deus, eram os que estavam mais próximos de Deus. Mas todos os levitas, toda a família, eram encarregados do culto, de cuidar das coisas, da ordem, da limpeza, da organização de todas as cerimônias sagradas. Podíamos dizer uma espécie de sacristão, assim, gente que vivia no templo, ainda antes de ter templo, na tenda do encontro, e depois, quando se estabelecem já na terra prometida, no território de Israel, e constroem o templo, é lá que os levitas vão prestar o seu culto, o seu serviço. Então, dentre os que oferecem os sacrifícios, os sacerdotes, estava o Arão, irmão de Moisés, e os seus descendentes. Ele é o primeiro sumo sacerdote, o Arão. E os que cuidavam do culto, eles tinham tarefas muito especiais também. E um deles, uma dos ramos, das ramificações dos levitas, não sei se está ficando muito complicado isso daqui, mas uma das ramificações era um dos filhos de Caat, era o nome do homem. Então era o clã dos Caatitas. É um nome estranho assim. Eu me lembro da minha cachorrinha. Quando eu era pequeno tinha uma cachorra que chamava Catita. Então falam o clã dos Catitas, parece uma coisa meio de cachorro, nome de animal. Mas tudo bem, era o Caat, que era o pai dessa família, e os seus sucessores, então, fala assim no livro dos Números agora, que já estamos chegando já próximos da história que nós vamos focar hoje na nossa meditação. Falam assim, seu chefe na época era Elisã, filho de Osiel, e eram encarregados de guardar a arca, eram os encarregados de custodiar, de tomar conta da arca da aliança, onde tinham guardado as tábuas da lei, onde ficou depositado alguma coisa do maná. Eles eram encarregados de guardar a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os instrumentos sagrados com que oficiavam, a cortina e todo o seu serviço. Então eles eram responsáveis do culto, de tudo. Então eles eram, esses do clã dos Caatitas, eram especialmente próximos do Deus, do Senhor dos Exércitos, no culto que se prestava a ele. Um pouco depois ainda fala, o Senhor disse a Moisés e a Arão, que eram os interlocutores de Deus, Moisés e Arão, fazei um recenseamento dos Caatitas, além dos outros levitas, por clãs e famílias, os compreendidos entre 30 e 50 anos, aptos para o serviço, para que façam as tarefas da tenda do encontro. Os Caatitas servirão ao sagrado na tenda do encontro. Então era gente muito especial, esses Caatitas. O Moisés e o Arão, eles eram os chefes do povo, eram os líderes espirituais, o Arão, o sacerdote, e eram líderes políticos também, era quem governava o povo, quem organizava a caminhada, agora vamos daqui para esse lugar, vamos enfrentar agora esse povo inimigo. Então Moisés e Arão eram os tops do povo, podíamos dizer, mas os Caatitas tinham uma função fundamental, que era cuidar de todo o templo do Senhor. Bom, e aqui começa a nossa história, que ela é descrita, para quem quiser ler depois, com calma, no capítulo 16 do livro dos Números. O título diz assim, Motim de Coré. Datã e Abirã, são outros dois personagens, mas que não vamos falar deles. Começa dizendo então assim, Coré, filho de Izahar, filho de Caat, então era descendente do Caat, ele era um Caatita, encarregado do culto e do templo. Coré, filho de Izahar, filho de Caat, levita. E Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e On, filho de Felet, rubenitas, rebelaram-se contra Moisés, e com eles 250 homens, chefes da assembleia, escolhidos para seu cargo e de boa reputação. Então era gente muito boa, chefes de outros grupos de pessoas, de assembleias, gente escolhida a dedo para aquele cargo, gente de boa reputação, ainda mais o Coré, que era dos Caatitas, que tinha essa função de culto ao Senhor. Amotinaram-se contra Moisés e Arão, dizendo, basta, toda a comunidade é sagrada, e o Senhor está no meio dela, por que vos colocais acima da Assembleia do Senhor? Então é aquela revolta, ele era
um homem muito bom, inteligente, talvez trabalhador, influente no povo, o Coré, e que tinha um cargo muito alto, né, o que cuidava do templo, lá do culto de Deus na tenda do encontro, mas não estava feliz com aquilo, né? Queria mais, não estava contente com aquela situação. Então ele se revolta com Moisés e Arão, reclamando deles. Como assim? Por que vocês é que são chefes aqui do povo? Chefe espiritual, chefe político? E arrebanhou com ele outras pessoas importantes e esses 250 outros chefes. Então foi uma rebelião grande. Já tinha acontecido outras revoltas contra Moisés. Falou, por que você tirou do Egito? A gente está passando fome, passando sede aqui. A gente queria voltar para o Egito, onde eram escravos, né? Mas tinha comida, mesmo sendo escravizado. Então o que Coré e esses outros falam? Em resumo, isso daqui, 3 ideias. Né? Primeiro, vocês não são melhores do que ninguém. Vocês são como nós, como todos, Moisés e Arão. Segundo, todo o povo é escolhido do Senhor, não são só vocês que são os 2 escolhidinhos, preferidinhos de Deus. Todo o povo é o povo de Deus, somos todos iguais. E terceiro ponto, portanto, não temos que obedecer vocês. Então, acho que podemos dizer, né, que nessas afirmações, nessa frase do Coré e esses outros seguidores dele, eles estão certos, né? Moisés e Arão não são melhores, né? São pecadores também. Moisés vai pecar, o Arão vai pecar, não vão entrar na terra prometida. Não é por causa da infidelidade, às vezes, deles, ainda que tenham sido pessoas muito boas, mas não são melhores que ninguém. Depois, todo o povo realmente é um povo escolhido pelo Senhor. Mas a terceira coisa, de que não temos que obedecer, aí já foi interpretar errado as 2 premissas anteriores. Porque Deus escolheu, de fato, Moisés e Arão para ser líderes do povo, para ser os sacerdotes do povo. Então, eles têm uma ideia correta, vocês não são melhores do que ninguém, todo o povo é escolhido pelo Senhor, mas tiram uma conclusão falsa. Nós não temos que obedecer, não temos que seguir. Isso, quem faz é o orgulho. O orgulho faz isso conosco. A gente pensa, né? As pessoas não tem ninguém melhor do que ninguém. É verdade, as pessoas têm muitas qualidades, muitos defeitos. Mas todos nós somos escolhidos do Senhor, isso é uma coisa real. O fato de ter recebido o batismo atualmente, eu sou da igreja, pertenço à igreja, qualquer um de nós, o último batizado, pertence à igreja tanto quanto o Papa. Todos são filhos de Deus. Mas se eu falo, mas eu não tenho que obedecer Papa, não tenho que obedecer ninguém porque eu sou igual a todo mundo, será que não tem uma distorção, um erro causado pela soberba, pelo orgulho? Bom, a história continua então. Quando eles falaram isso para Moisés e Arão, fala que Moisés, ouvindo isso, lançou-se por terra, se prostrou diante do Coré e dos seus seguidores e disse: escutai-me, levitas, ainda vos parece pouco? O Deus de Israel vos separou da Assembleia de Israel para que fiqueis perto dele. Está vendo? O Moisés está falando, olha como vocês são pessoas escolhidas. Essa tribo, a tribo dos levitas, é dos eleitos do Senhor, para ficar mais próximos dele. O Deus de Israel vos separou da Assembleia de Israel para que fiqueis perto dele, que presteis serviço em seu templo e estejais à disposição da Assembleia para servi-lo. Ele aproximou a ti e aos teus irmãos levitas. Por que reclamais também o sacerdócio? Porque isso daí que parece que era o problema lá do Coré, né? Ele falou, por que só o Arão é que pode ser o sacerdote, oferecer os sacrifícios e os descendentes dele, e nós não? Se nós somos iguais a ele, queremos também ser sacerdote do povo de Israel. Por que reclamais também o sacerdócio? Tu e teus seguidores vos rebelastes contra o Senhor, pois quem é Arão para que protesteis contra ele? Não é culpa do Arão ele ter sido escolhido por Deus, não é culpa do Moisés ser líder do povo.
Então, chega um momento então que ele vê que não pode fazer nada mais o Moisés para convencer, porque esse discurso dele não convence. Então ele fala que Moisés se enfureceu e disse ao Senhor: Senhor, não aceites as ofertas deles, porque eles queriam ser sacerdotes. Vamos pegar um bezerro aqui, um boi, um cordeiro, vamos matar e vamos oferecer, porque nós somos sacerdotes do povo também. E Moisés fala: não aceite, Senhor, as ofertas deles. Eu não recebi deles um asno sequer, não fiz mal a nenhum deles. E depois disse a Coré, depois de rezar, fez uma espécie de aposta com o Coré: amanhã tu e teus seguidores vos apresentareis ao Senhor, e também a Arão com eles. Cada um tome o seu incensório, ponha incenso e o ofereça ao Senhor. Cada um dos 250 pegue o seu incensório, e tu com Arão o vosso. Isso Deus falou então, falou assim, pega um incenso, vai oferecer incenso para Deus, o Arão. Contra ele, os 250, junto com o Coré. E aí diz assim, a história é forte, hein? Como várias histórias do Antigo Testamento são muito fortes e muito enigmáticas. Cada um, pois, pegou o seu incensório, pôs fogo e colocou incenso. E se puseram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Também Coré reuniu seus seguidores à entrada da tenda do encontro. A glória do Senhor se mostrou a todos os reunidos, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastai-vos desse grupo, pois vou consumi-los num instante. Então Deus falou: vou acabar com a vida deles, de todos esses daqui que estão se revoltando contra você e o Arão. Então eles, Moisés e Arão, caíram com o rosto por terra e oraram: Deus, Deus dos espíritos de todos os viventes, um só pecou e te irritas contra todos. Sabe, o Moisés até aí estava intercedendo pelo povo e falou: não destrói o seu povo, não, meu Deus. Um só que pecou, né? O Coré que está liderando, não precisa fazer os outros, as famílias deles, os filhos, é tudo gente boa. Foi ele só, o Coré que está revoltado junto com esses 250. O Senhor respondeu a Moisés: dize às pessoas que se afastem das tendas de Coré, Datã e Abirão, outros dos que estavam revoltados. Moisés então disse: nisto conhecereis que é o Senhor que me enviou para agir assim e que não ajo por conta própria. Ele falou: agora Deus vai mostrar que não fui eu que me ergui como líder do povo por minha vontade, por meu orgulho, foi Deus que me escolheu. Se estes morrerem de morte natural, conforme o destino de todos os homens, é porque o Senhor não me enviou. Ele falou: se eles não acontecer nada com eles e passando o tempo eles morrerem lá para frente, é que eu sou um enganador. Mas se o Senhor fizer um milagre, se a terra se abrir e os tragar com os seus e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens desprezaram o Senhor. Uma colocação bem esquisita, né, do Moisés, mas é isso, palavra de Deus. E então diz assim: logo que terminou de falar, o solo se rachou debaixo deles, a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, e também o pessoal de Coré com suas posses. Eles, com todos os seus, desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e desapareceram da assembleia. Vai entender, né, exatamente o que aconteceu, mas foi como que um grande buraco na terra, engoliu todos eles, fechou a terra e todos morreram. Foi o castigo por essa revolta de Coré e dos seus companheiros. Então, mas já demorou demais, né? Foi uma longa, mais da metade da meditação aqui contando a história do Coré e da sua rebelião, do seu motim. Vamos pensar agora, né? Trazer para a nossa situação atual e conversando com o Senhor, falar: Jesus, o que eu posso aprender dessa história que pode me parecer meio estranha, né? Meio esquisita, que não tem muito a ver com a nossa vida, com os dias de hoje, mas que lições eu posso tirar? Uma delas, então, é não deixar que a inveja pela condição de outra pessoa tire a alegria que eu devo sentir pela minha situação. O Coré estava muito bem, servindo a Deus, ajudando em tudo do culto, vivendo muito próximo de Deus, e se revoltou, falou: eu quero mais.
não sabia aquilo que Deus estava pedindo para ele, né? E invejou a condição de um outro. Quantas vezes nós nos comparamos também com os outros, né? E reclamam, acho que outra pessoa tem mais dinheiro, tem mais fama, tem mais glória, tem mais virtudes, mais capacidades, mais talentos. E eu me revolto um pouco com a minha situação, com a minha condição intelectual, física, econômica. Será que eu não deveria ver como esta é a situação que Deus me colocou e eu não vou me revoltar com ela, né? É aqui nessa situação concreta, com essas pessoas concretas que estão do meu lado, com as minhas qualidades e os meus defeitos, é que eu devo servir o Senhor, é que Ele espera a minha santidade. Outra coisa também, uma outra lição que a gente pode tirar, é não querer se autoafirmar atacando os outros. Porque o que o Coré fez? Foi isso, né? Falou, o que vocês estão pensando? Vocês não são melhor do que ninguém. Porque ele queria mais para ele começa a brigar e ofender Moisés e Arão. Parece que tem gente, né? E às vezes nós mesmos somos assim, quando eu ataco os outros, eu diminuo os outros, eu fico bem, né? Eu consigo, eu sou melhor, eu tenho essa capacidade. Então eu quero atacar, vivo atacando, competindo com os outros, né? Disputando com as pessoas, querendo ser mais, querendo saber mais. Outra coisa que faz Coré, ele talvez fosse um homem de oração mesmo, não um homem que rezava, que pensava em Deus, meditava. Então ele usa algumas coisas, verdades, aquilo, vocês não são melhores do que ninguém, todo o povo é escolhido por Deus, mas tira uma conclusão falsa, nós não temos que obedecer vocês. Pode acontecer que de vez em quando nós usemos também a palavra de Deus, distorcendo-a para estar de acordo com as nossas ideias. Eu quero uma coisa, vamos ver o que Jesus diz, distorço as palavras dele, não olho um conjunto todo da Sagrada Escritura, do Evangelho, tudo que Jesus diz, pego uma frase solta, isolada e interpreto do jeito que eu quiser. Por exemplo, quando Jesus fala, o reino do céu se alcança a viva força, e são os violentos que o arrebatam. Eu falo, está vendo? Eu tenho que ser violento, tenho que ofender mesmo, tenho que xingar, tenho que brigar, porque Jesus falou, é assim, os violentos que arrebatam. Eu lembro de um professor, num colégio que eu dava aula há muito tempo, já contei outras vezes, em outras meditações, histórias desse colégio, que tinha um professor que ele era muito violento, ele era muito bravo, brigava com todo mundo, xingava os alunos, ninguém aguentava ele. E um dia numa reunião de professores, ele, para agradar, falava, não, porque eu sigo Jesus, Jesus fez chicote de cordas e expulsou todo mundo do templo, eu sou assim. Fala, cara, ele pegou um acontecimento da vida de Jesus e todo o resto, todos os outros ensinamentos para favorecer a ele, né? Como se Jesus fosse um homem que perdia o controle, que perdia o juízo sempre, como acontecia com esse professor. Então, será que eu não uso às vezes a palavra de Deus para minha vantagem pessoal, distorcendo a palavra de Deus? E outra lição é não achar que eu vou conseguir realização tendo poder, tendo uma posição de honra. Vamos olhar para esse personagem. Tinha muita coisa boa, é citado em outras partes da Bíblia já como chefe de grupos, tinha uma liderança sobre outras pessoas, mas não estava plenamente realizado, plenamente contente com a sua situação e acabou perdendo tudo, acabou perdendo a própria vida. Será que eu, quando não aceito a minha vida atual, as minhas condições, não estou perdendo a vida também? Mesmo se eu entendesse de um modo figurado isso, né? É difícil de entender como é que foi isso, esse negócio de abrir a terra e engolir o Coré e seus seguidores. Mas quando eu estou descontente com a minha vida, eu não estou também morrendo, perdendo a minha vida? Porque eu vivo reclamando, me queixando. E depois o Coré o que fez foi, no fundo, uma briga com Deus, não só uma briga com Moisés, com Arão,
Mas o homem revoltado, assim, que ele não estava contente com os desígnios de Deus. Deixou que o orgulho, que a ganância o cegassem. Então, vamos pensar se nós não somos pessoas orgulhosas assim, né? Nesse sentido de que quer posição, de que quer ter mais autoridade, então eu brigo com qualquer autoridade. Tem gente que tem esse estilo, né? Tem autoridade e eu brigo com ela. Qualquer um. Quando era pequeno brigava com o pai e com a mãe, depois arruma um emprego, briga com o chefe, não aguenta o chefe, depois briga com o sogro, com a sogra, sabe? Tá sempre, quem tem outro professor, então é revoltado na classe contra o professor, briga com o padre da igreja, briga com o papa, briga com, sabe? A pessoa que não pode ninguém mandar nela, né? Porque tem um orgulho, fala, eu vou cuidar da minha vida. Tem um mini Coré dentro dele, né? Por que você é que está mandando e eu tenho que obedecer? E Cristo obedece. Não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Obedece o Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. É o que fala Jesus na oração do horto. Então eu sou uma pessoa que sempre enfrenta a autoridade, qualquer uma, não basta ser autoridade, eu enfrento. Sou do contra. Se as pessoas querem fazer uma coisa, eu quero ser do contra. Só porque eu gosto de brigar, eu quero afirmar o meu caminho, meu modo de ver. Briga com os outros, o orgulhoso, o soberbo, briga. Uma confusão que arrumou o Coré e esses outros aqui junto com ele. Já estava difícil, todo mundo caminhando no deserto, a situação é complicada, né? Estava todo mundo sofrendo. Falou, eu vou brigar, eu vou arrebentar. Mesmo nesses dias que nós estamos vivendo, né, de crise mundial, crise econômica, crise pela pandemia, está todo mundo sofrendo, todo mundo caminhando com dificuldade pela vida. De vez em quando pode aparecer um brigando, não é assim, eu vou... E quer resolver na base da briga. O soberbo acha que obedecer o diminui. Cristo, que é a pessoa mais santa, obedece o Pai. Nossa Senhora, criatura mais santa que saiu das mãos de Deus, obedece. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o que é pior é que o orgulho, a ambição, podem nos jogar para fora do plano que Deus tinha para nós. O plano que nos vai dar felicidade. Tinha colocado Deus, no começo da história, colocou Adão e Eva no paraíso, uma história maravilhosa, sem problemas, sem nenhuma dificuldade, e eles pecaram por causa daquela tentação, sereis como deuses. Eles querem ser como Deus, quero mandar, não vai ser Deus que vai mandar em mim, eu sou Deus, eu resolvo. E acabaram perdendo o paraíso, sendo expulsos. O orgulho e a ambição aparecem sempre assim, aconteceu com Adão e Eva, aconteceu com o Coré, e acontece com nós, com qualquer um que é orgulhoso, que quer falar, eu vou cuidar da minha vida. Ou que tem ambição de querer sempre mais, pisando nos outros, desprezando os outros. É grave, né? Porque é o que nos joga para fora do plano de Deus, pode nos jogar para fora do paraíso também. Não vou viver com Deus no céu para sempre porque eu quero viver para mim e não quero me submeter a Deus, não quero me submeter a ninguém. E vou, nesta vida mesmo, viver infeliz com o que eu tenho, se eu sou uma pessoa soberba, orgulhosa. Quantas graças que Deus nos concede. Se nós parássemos para pensar, né, falar, Senhor, obrigado por tanta coisa boa que você concedeu na minha vida, pela minha família, pela minha vida, né, pela minha saúde, pelas capacidades intelectuais que eu tenho. Cada um de nós tem dons, tem qualidades maravilhosos. E às vezes não nos contentamos, estamos sempre nos queixando. No fundo, é uma queixa contra Deus, uma queixa pela situação que Deus nos colocou. Como estava o Coré, super alto nível, digamos assim, dentro do povo de Israel, mas queria mais, queria tomar o lugar de Moisés e de Arão.
e acabou morrendo, sendo tragado pela terra. Nós também, quando não aceitamos nossa posição, morremos espiritualmente. Somos tragados, engolidos pelas picuinhas, pelas problemáticas terrenas, pelas dificuldades do dia a dia, porque por orgulho nos tornamos cegos. Que nós aprendamos desse exemplo, desse personagem, para fazer o oposto. De vez em quando a gente quer brigar, quer reclamar nossos direitos, o que eu acho que deve ser feito, que deve ser assim, deve ser assado. O Senhor me concede a humildade verdadeira, me faz olhar para sua mãe, para Nossa Senhora, para minha mãe Santa Maria, e olhar para ela e ver que ela é grande criatura porque foi humilde. Minha alma glorifica o Senhor, ela diz, porque Deus olhou para a humildade da sua serva, então pôde fazer nela coisas grandes. Que Deus olhe para a nossa humildade, que não é ser o humildezinho, encolhido, mas a humildade é a verdade, falava Santa Teresa. Eu sou assim, tenho essas características, essas coisas boas, essas coisas ruins. A humildade é a verdade. Se nós formos humildes, portanto, como Santa Maria, Deus poderá também fazer coisas grandes em nós e através de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.